esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que tivessem fé nele, pois aí ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. A primeira leitura de hoje, do livro do Gênesis, um relato conhecido da Torre de Babel, nos provoca diante de um dos esforços impossíveis e uma tarefa ingrata, se nós nos arriscássemos a tentar fazê-la, que seria definir o que significa ser humano. Nenhum de nós é capaz de alcançar, nem olhando para a própria vida, nem para a vida daqueles com quem convive, uma palavra, um conceito, uma ideia que esgote tudo aquilo que esta pessoa representa para nós. Nós somos, por um tempo, quando a gente olha para a gente mesmo, dizendo sobre aquilo que somos ou quem somos, a gente se arrisca a dizer: sou aquilo com que trabalho. Mas pode ser que alguma decepção nos obrigue a mudar de profissão. A gente é um pouco por susto, no exato momento em que temos a ilusão de poder dizer que uma pessoa é isto ou aquilo, que é nosso amor ou que é nosso amigo, a gente se assusta e se surpreende com a pessoa manifestando alguma coisa sobre si que a palavra não é capaz de conter, seja com um elogio ou com um xingamento. E a gente, olhando para a nossa própria existência, percebe que a gente só consegue se definir num ato de se desdizer. Por isso que quando a gente está apaixonado, a gente recorre com tanta facilidade à música, porque quando nós poetizamos uma canção, a gente diz desdizendo. A metáfora é precisamente aquele lugar onde a palavra continua grávida de sentido, né? Ao dizer que o amor é fogo que arde sem se ver, a gente está dizendo que é alguma coisa que é tão contraditória que só utilizando-se de uma imagem que a gente quase sente, a gente vai conseguir expressar o que a gente vivencia como uma pessoa. Dentre as muitas definições nesse exercício impossível de dizer o que é o ser humano, nós poderíamos tangenciar ou raspar para dizer o que significa ser homem, ser mulher, é que nós só somos seres humanos porque somos capazes de dizer. É a linguagem, a fala, é o fato de que a gente está o tempo todo transbordando a partir daquilo que diz que nos caracteriza como seres humanos. A gente não tem dúvida de que os animais nos amam e até as plantas nos amam. Quando uma vizinha entra na nossa casa, ou comigo ninguém pode, seca se ela for invejosa, até as plantas têm o seu dizer. Mas ninguém diz da maneira com a qual nós seres humanos dizemos. A palavra é um privilégio muito humano, não é? Nós nos expressamos através das nossas palavras. E poderíamos então dizer que só somos como seres humanos porque somos, numa linguagem latina, não é? Homo loquens, seres capazes de dizer. E se a gente observa bem, tanto no ônibus, dizendo sobre o tempo, tanto numa prosa ou numa poesia, até mesmo no choro de uma criança, nós estamos o tempo todo dizendo coisas. E por isso é muito pertinente a provocação da leitura do Gênesis, que é o capítulo 11. Porque neste relato se diz que no início, é um relato simbólico e poético, obviamente, na terra havia uma só língua e todos faziam uso das mesmas palavras. E por que enfatizo que o relato é poético? Porque nós vemos aqui que o que cria esse embaraço na linguagem, o que faz surgir várias línguas, é um castigo da parte de Deus, lançado em direção aos homens. O que nós podemos ter de sentido teológico nesta leitura para que a gente não se confunda e não se perca nas palavras? É que o relato quer dizer,
ao indicar que Deus cria a diversidade das línguas é que quando nós queremos nos tornarmos grandes demais e quando apenas escutamos a nossa pretensão, quando somos tomados pela sede de grandeza, dá-se uma soberba dentro do nosso coração e a gente perde a capacidade de se entender. É o que Nossa Senhora haverá de dizer no capítulo 1, versículo 51 de Lucas, que os soberbos estão o tempo todo dispersos. Eu me arriscaria a dizer que se nós estivéssemos numa sociedade adoecida, se nós estivéssemos numa sociedade que tem mania de grandeza, se nós estivéssemos numa sociedade onde as pessoas não se entendem, uma grande característica seria o falatório, onde todo mundo vai dizendo coisas fúteis e imediatas pela incapacidade de se compreender, de escutar e de se entender, caso nós estivéssemos numa sociedade confusa, evidentemente, a semelhança de Babel. O texto, ao indicar desta pretensão humana de construir uma grande torre, é, pois, um alerta sobre vícios dos nossos tempos, onde nós falamos muitas coisas e queremos construir muitas coisas e somos ensurdecidos pelas nossas certezas. Neste muito dizer, perdemos a capacidade de nos compreender. E este é sempre um sintoma do adoecimento. Na sociedade, nas nossas relações imediatas, na nossa relação com Deus, a incapacidade de escutar. Porque um grande indício do amor e do respeito é o entendimento. Porque quando não há respeito, quando não há amor, quando não se dá ao outro privilégio da atenção, a primeira coisa que desidrata é a escuta. E cada um vai dizer apenas de si, da própria pretensão, das próprias certezas, e não tem mais espaço para poder entender. E se nós vamos dizendo a partir de nós mesmos, a gente não tem espaço para escutar os outros. E assim, ensurdecidos pela nossa soberba, criamos desentendimento. E aí começa a confusão em nossa família, em nosso condomínio e também na nossa relação com Deus. O que aqui está apresentado no livro do Gênesis caminha na direção inversa daquela que era a bênção de Gênesis. O início da bênção genesíaca, logo nos primeiros capítulos, é que o Senhor diz: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. E aqui Babel diz que ao invés de se expandir, eles querem apenas subir. Parece um detalhe muito despretensioso, mas é preciso ir à carta do apóstolo Paulo para entender o que isso significa. Porque Paulo diz que o conhecimento pode inchar, mas o amor é que edifica. Temos que tomar cuidado com os nossos inchaços, não só de lipídios, não só de líquidos, não é só um inchaço físico, mas um inchaço da nossa alma, porque pode ser que a gente esteja crescendo demais em algumas coisas, mas não esteja se expandindo e multiplicando. Porque há momentos em que a gente cresce tanto e se enche tanto, que a gente se torna vítima daquelas multiplicações que dividem, não é? Quantas vezes um casamento não é dividido por ambições que se multiplicam? Quantas vezes as guerras em uma família não são multiplicadas porque está todo mundo querendo crescer, lançando mão daquela herança, que é sempre aquilo que os mortos deixam para os vivos se matarem? Precisamos tomar cuidado com as torres que nós estamos construindo em nossas vidas, porque pode ser ela a causa do nosso desentendimento. Não é sobre inflar, mas é sobre encher e expandir-se. Porque quando a gente preocupa apenas em promoção pessoal, apenas no próprio crescimento e desenvolvimento, a gente pode esquecer da necessidade de criar também para os lados, não é? Encontrando, expandindo, tecendo pontes. Menos torres, mais pontes. Esse é o castigo de Babel, que não é uma punição da parte de Deus. O castigo de Babel é um impulso, porque é para passar do ego, que é aquela coisa que a gente tem dentro de nós e que vai nos fazendo inflar, para a alteridade, para a descoberta do outro. Então, nesse castigo de ter que dizer várias línguas, ou seja, ter que ser capaz de compreender o dizer do outro, dizer de outro modo, a outra maneira, nós podemos ler numa perspectiva atual este chamado da existência de cada um de nós para ter que dizer de outro modo. Um casamento precisa que a gente seja capaz de dizer de outro modo.
Porque o amor não cabe no eu te amo, digo-te uma vez só, no dia dos namorados, ou para impressionar a esposa. Tem que dizer de vários modos, com uma outra linguagem, sendo capaz de perceber o modo com o qual o outro diz. As confusões se criam porque a gente não é capaz de perceber como é que o outro está dizendo. Não me ama do jeito que eu quero, na minha expectativa, mas com que linguagem o outro me ama? Porque se eu não sou capaz de perceber essa diversidade de linguagem, não há entendimento. Tem gente que ama com cuidado, com serviço, tem gente que ama com a presença, tem gente que ama com tempo de qualidade, ou seja, não cabe numa única expressão. Não é sobre um monólogo, a gente às vezes quer viver com monólogo, dizendo só do mesmo jeito, as mesmas palavras, na mesma repetição, no mesmo falatório, quando na verdade o convite de Deus é que a gente se arrisque a dizer de um outro modo, a renovar a maneira com a qual nós dizemos, a estar atento à linguagem do outro para que haja entendimento, ou seja, sair do ego para a alteridade. E eu gosto muito de um filósofo chamado Heidegger, onde ele diz que a gente está num tempo de falatório, e hora que nem era no tempo do algoritmo e das redes sociais. Hoje nem sei o que Heidegger diria, e que ele dizia que neste tempo do falatório é preciso desdizer o dito. Coisa interessante, né? Você está olhando lá para a sua vizinha, para alguém na sua família, você tem todos os julgamentos, todo o script do que essa pessoa deveria fazer. Então desdiz o dito. Escutou a pessoa, estava num dia que não é muito bom, ela disse alguma coisa que você não queria escutar, então desdiga o dito. Ficou com a impressão de que a pessoa disse alguma coisa? Pergunta se é isso mesmo que ela quis dizer, ou se ao dizer ela não estava no seu melhor dia. Desdiz o dito. Porque quando diz Heidegger, a gente desdiz o dito, a gente se abre a escutar o ser. O ser não é falatório. Nas redes sociais há muitas palavras, muitos dados. Humberto Eco diz que a internet deu voz aos idiotas. Tem muito falatório, mas não há dizer, não há sentido, não há palavra, não há consenso. Temos que desdizer o dito. E assim, terminando esta reflexão, sejamos provocados a desdizer para deixar que o outro venha a nós com a sua linguagem, com a sua fala, estarmos abertos à sabedoria que vem da escuta, deixar que o outro se manifeste, que o ser se manifeste para além do nosso falatório. Assim como está indicado na segunda leitura, vamos deixar que o Espírito Santo fale em nós. É bonito quando na segunda leitura se diz que às vezes é preciso silenciar na oração, sabendo que o Espírito é quem intercede em favor de nossa fraqueza, porque nós nem sabemos o que pedir. E assim como uma mãe que é capaz de interpretar o silêncio, o balbucio, o choro do seu filho, assim temos que deixar que o Espírito fale em nós. Todos os dias, peça ao Espírito Santo que te traduza. Peça ao Espírito Santo que te ajude a saber como falar. Peça ao Espírito Santo que te dê o dom do conselho. Peça ao Espírito Santo para que você não seja vítima das suas palavras. Peça ao Espírito Santo para que te ajude a bem dizer. E é claro, vem em nosso auxílio ela, a Virgem Maria, em nossos lábios o Espírito fale, como falou nos lábios da Virgem Maria. Ela é a Virgem que sabe ouvir, que sabe escutar. A Virgem, ela quando vai à casa de Isabel, ao invés de estar em cima da torre, de ser a mãe de Deus, inflada, não é? Já que ela, diferente de nós, tinha de fato o rei na barriga, ela entra na casa de Isabel e bendiz. Minha alma glorifica, bendiz o Senhor. Portanto, que pela intercessão da Virgem Maria e à espera do Divino e Santo Espírito, o Senhor nos ajude a bendizer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com canto, na oferta de nosso coração, apresentemos a Deus nossa vida, nossas contribuições generosas, o suspiro da nossa alma que pelo Espírito no altar é transformado em oferta, em oblação.